Beleza? Então, eu me apresentei já para o pessoal aqui, para quem estiver em casa aí. Meu nome é Lucas, eu sou professor de filosofia de vocês, eu já fui semestre passado. E esse semestre eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Da outra vez, no outro curso, eu fiz aulas baseadas nos livros que faziam parte do edital da Defensoria Pública de São Paulo. E me pautei sobre isso. Dessa vez a exposição é um pouco mais livre, então eu vou tratar de temas mais gerais que abrangem o maior número de provas. E eu sou da filosofia, mais propriamente dito, não tanto do direito, apesar de ser formado em direito, e eu vou ser o único professor de vocês de filosofia formado em direito também. Porque os outros são todos filósofos, meus amigos todos, então tratem-os bem. E essa aula hoje tem um problema organizacional. Eu fiz uma besteira no cálculo das datas e eu acabei marcando essa aula eu queria marcar para o dia 20 de outubro ao invés do dia 20 de setembro. O ideal do curso era seguir uma certa ordem programática, assim, em que vocês teriam primeiro alguns pressupostos elementares de filosofia moderna e filosofia do direito moderna, que é Descartes até Kant, mais ou menos. Depois vocês iam ter uma aula sobre Kant, quem vai dar é o professor Marco. Eu ia dar uma aula sobre algumas concepções de direito no século XIX e Weber. E finalmente ia dar aula de Kelsen. O que está acontecendo é, dado que eu marquei essa aula errado e que todo mundo já alguma coisa de Kelsen ouviu falar na vida, quem fez direito. Então hoje eu vou dar aula de Kelsen, mas se alguma coisa vocês não entenderem, eventualmente falarei algumas coisas não tão intuitivas assim, eu acho. Então, por favor, façam perguntas e quem estiver assistindo, manda a pergunta por e-mail. Assim, eu vou passar meu e-mail no final. Para quem está vendo a lousa, esses aqui são sites para baixar livros de graça. Em especial, mais interessante é esse SciHub, que você copia o número do DOI, que é um indexador dos artigos em geral, ele te devolve o PDF. E, aproveitando que eu estou aqui, eu vou fazer marketing de mim mesmo. Mas, para quem tiver interesse em filosofia especificamente, eu e a maioria dos professores que vão participar, a gente organiza um encontro na PUC que vem vários professores internacionais da Alemanha e dos Estados Unidos, que chama Encontro de Estudos das Origens da Filosofia Contemporânea. Esse encontro vai acontecer do dia 5 até o dia 10 de novembro. E, obviamente, que é um encontro específico para a filosofia, mas no dia 5, especificamente, tem temas técnicos, que eventualmente quem nunca mexeu com filosofia não sei se é tão interessante, mas no dia 5 tem um mini curso que vai ser ministrado pelo professor Ernesto Juste sobre a filosofia do século XIX, e que aí é bem acessível. O ideal é ser uma palestra introdutória para os temas que são tratados no congresso. Quem quiser participar, é o dia inteiro lá na PUC, das 9 da manhã às 7 da noite. Eu sei que não é um horário que todo mundo pode ir, mas é legal, um pessoal bem interessante. E no dia 6 de outubro agora, o professor Mário Porta, que foi professor de todos os seus professores aqui, vai dar uma palestra sobre problemas da filosofia no Mosteiro de São Bento. Também tudo é gratuito, ninguém precisa pagar taxa de nada, é só chegar e participar. E esse aqui ganha certificado de participação, essas coisas para quem quiser usar. Bom, acabou o jabá. Hoje eu vou falar sobre Kelsen. E a minha ideia nessa aula, que depois eu vou tratar sobre Kelsen de novo no dia 19 de outubro, eu marquei com a Francisca, é hoje fazer algumas introduções e algumas clarificações sobre quais os problemas fundamentais e o que o Kelsen fez e por que o Kelsen é tão importante.
positivismo jurídico, que é o que geralmente caracteriza a filosofia do Kelsen e outros autores mais, vocês provavelmente leram o Bob, essas coisas, em alguns momentos na faculdade parece até um palavrão. As pessoas olham um pouco torto, mas compreender exatamente o que esses caras fizeram e o quão interessante é e qual é a relevância desse projeto e por que ele é tão importante é algo que precisa ir nos detalhes e nas minúcias, e vocês vão ver que no fim das contas é uma proposta bastante interessante. Quando a gente na faculdade ouve falar de Kelsen, de positivismo jurídico, a gente geralmente faz algumas associações. A primeira delas é contrapor positivismo a justnaturalismo. Essa é a mais fundamental. O justnaturalismo sendo a tese que vincula a normatividade à moral, necessariamente, e essa moral pode ser fundamentada tanto na razão quanto numa moral teológica divina. Então, casos de fundamento do direito natural na razão que vocês vão ver, por exemplo, o Locke, o Hobbes, o Fendorf, o Grosso e o justnaturalismo moderno em geral. Em algumas variações, daí já com um sistema um pouco diferente, o Kant faz algo disso, e justnaturalismo antigo e sobretudo medieval, a gente fala que tem um outro tipo de fundamento, que não é necessariamente um fundamento racional, uma evidência de um valor moral racionalmente obtido, mas um fundamento em alguma crença divina. A lei pode ser formulada em Deus, em geral. Em contraposição, a gente fala sobre algo que chama de positivismo jurídico, que é o enfoque, a negação, primeiro, de uma conexão necessária entre direito e moral e a afirmação do caráter positivo do direito, ou seja, restrição da investigação sobre a natureza do direito ao direito posto prescrito por homens. Quando a gente faz essas distinções e associa o Kelsen com a versão positivista, a gente não necessariamente descreve ele adequadamente. Na verdade, não descreve ele adequadamente. Para entender o Kelsen e qual é o problema que ele tenta se pôr, a gente tem que entender que ele não só se contrapõe, isso é fato, à noção de direito natural em todas as suas variações, mas, sobretudo e especificamente, o Kelsen não é o fundador de uma tradição positivista no direito. Mas, e mais do que isso, ele se contrapõe àquilo que na época dele era chamado de positivismo em algum sentido do termo. Então a gente precisa distinguir variações do que quer dizer positivismo, estabelecer quais as relações entre o Kelsen e essas outras variações de positivismo e as relações entre o Kelsen e a teoria do direito natural. Tá? Isso vai dar dimensão de qual que é o projeto fundamental do Kelsen e o que ele procura fazer. E outra coisa que talvez seja relevante é notar que quando a gente fala de positivismo jurídico, a gente usa o termo positivismo. E positivismo em filosofia é um termo que tem uma larga e longa tradição e que quer dizer muitas coisas. Ele varia, e você tem uma tradição positivista muito relevante no século XIX e fundamental dessa tradição, que é essencialmente uma tradição vinculada à filosofia da ciência e à teoria do conhecimento, e o nome talvez mais famoso que a gente conheça seja o Comte, é de uma redução das fontes de conhecimento aos dados insensíveis, ou seja, aquilo que eu obtenho da experiência, aquilo que eu vejo e posso perceber pelos meus 5 sentidos, e a eliminação de toda e qualquer metafísica, por outro lado, a partir dessa postura epistemológica. Dúvidas? Alguém sabe o que é epistemologia, metafísica, empírico? Podem perguntar. Tá bom. Epistemologia vem de episteme, que quer dizer conhecimento em grego. Epistemologia a gente chama de teoria do conhecimento. Geralmente é a investigação sobre o que eu posso conhecer, como eu posso conhecer, entre outras questões. Você pode ter vários enfoques epistemológicos diferentes. Empírico é tudo aquilo que se refere à experiência. Mais importante quando a gente fala de positivismo, sobre a experiência sensível, ou seja, aquilo que eu percebo com algum dos meus 5 sentidos.
conhecimento comum, qualquer... Isso. Quando eu falo que eu estou reduzindo todas as fontes de conhecimento, eu estou falando que não existe conhecimento fundado numa intuição racional, não existe conhecimento advindo de alguma autoridade divina. Tudo que eu posso conhecer é aquilo que eu consigo perceber pelos meus 5 sentidos. E esse é o limite de todas as minhas fontes de conhecimento. Tanto o fundamento temporal, ou seja, por ela que ele começa, eu preciso ter experiência para saber de alguma coisa. Como o fundamento lógico daquele conhecimento é também a experiência. Intuitivamente falando, isso parece uma proposta bastante simples, mas ela gera consequências bem não intuitivas. Mas eu não vou aqui descrever o que é a tradição empirista ou a tradição positivista, que vai levar um longo tempo. Mas só uma deixa para vocês. Imaginem os problemas que leva, por exemplo, a fundamentar a matemática, se tudo que você pode conhecer é aquilo que é dado pelos seus sentidos. O teorema de Pitágoras é verdadeiro porque ele é te dado pelos sentidos? Não sei, né? Então... O positivismo jurídico, especialmente o positivismo do Kelsen, ainda que faça algum tipo de redução àquilo que eu percebo, ele não necessariamente se confunde com esse positivismo do século XIX. Em geral, quando a gente fala de uma tradição positivista do direito, mais do que se referir a fatos concretos ou fatos materiais que são obtidos através dos dados sensoriais, a gente está falando de ponere, de positivo no sentido de poner, quer dizer direito posto. Então é um exame do direito colocado, do direito que é produzido pelos próprios homens. Então aqui agora eu vou traçar algumas distinções. No século XIX, você tem uma tendência muito importante, empirista e naturalista, de uma descrição que é também positivista do direito, mas com um sentido bastante diferente do Kelsen. Então, a ideia é de que a norma jurídica, ou os fatos relevantes dentro do ordenamento jurídico, os fatos jurídicos relevantes, podem ser reduzidos a descrições factuais. Ou seja, o direito se deixa reduzir, a norma se deixa reduzir, ao mesmo tipo de descrição que a gente faz dos fatos do mundo. Isso é o que a gente chama de uma redução da norma ao ser. A norma tem que ser descrita tal como eu descrevo qualquer outro fenômeno que ocorre no mundo. A norma é um fenômeno empírico. Em geral, em que eles fundamentam essa ideia de que a norma é um fenômeno empírico? Partindo do pressuposto geral do positivismo jurídico, no sentido de ponere, de direito posto, eles entendem que a norma é uma criação humana, ela não é advinda de nenhuma fonte extraordinária ou exclusivamente racional, e que ela é um ato de vontade do Estado ou de um legislador especificamente. E que a investigação da natureza da norma, do porquê eu tenho que obedecer à norma, é uma investigação propriamente ou sociológica sobre as condições que influenciaram quem toma essa decisão de determinar esse tipo de norma ou não, ou uma investigação psicológica sobre como se dá esse ato de vontade da qual emana a própria normatividade. Gente, dúvidas? Qual é o seu nome? Explica o que eu acabei de falar até agora. Então vamos lá, tenta falar o que aconteceu, o Kelsen, qual que é a diferença entre o que a gente vai entender hoje do Kelsen e alguém se dispõe a explicar o que eu acabei de falar? Isso é importante para gravar a coisa que você acabou de falar, porque senão essas informações ficam um pouco soltas. E eu não espero que ninguém aqui saia um Kelsenzinho. Então, não tem problema falar coisas que talvez estejam incorretas. O positivismo dele não é o positivismo do século XIX. Isso é importante. Não só do século XIX, mas como de outras modalidades de positivismo que estão vigentes até hoje. E no caso, essa do século XIX, esse positivismo do século XIX, ele era de colocar a norma como uma descrição do fato. Dele nessa... Reduzir a norma ao fato. Mais anotei aqui. É humana, política? É, questão humana,
Isso é verdade. Política. E essas duas tradições, tanto do Kelsen quanto a positivismo do século XIX, se contrapõem a qual outra concepção? Os naturalismos, que é, no caso, o direito advindo de Deus. Isso. Deus é uma das fontes. Qual a outra fonte possível? Uma intuição puramente racional. Certo? Então, essas ideias esquemáticas são muito importantes para vocês gravarem. Assim. Então, existe uma variação diferente do positivismo que é do Kelsen. Tanto o Kelsen quanto essa variação se distinguem do direito natural. E o que distingue essas duas variações do direito natural é a tese de que não há uma conexão necessária entre o direito e a moral. Ou seja, que a normatividade ou que a norma jurídica, que o dever ser estabelecido pela norma jurídica, não advém de um comando divino ou de uma intuição puramente racional, ou de um imperativo puramente racional, mas que ele é um ato propriamente humano. Direito é direito posto por homens. Nesse sentido, uma coisa muito importante que se distingue dessas duas tradições para o direito natural é a ideia de que, quando eu estabeleço que o fundamento do direito é um comando divino ou uma intuição racional, é como se a própria normatividade já viesse autojustificada. Ou seja, por que eu tenho que obedecer o direito? Porque o direito é descrito segundo as prescrições da Suprema Moral. E logo eu tenho que agir de acordo com a moral. É como se o direito já tivesse justificado de princípio. Isso gera uma dificuldade de quando é que eu posso agir contra o direito. Obviamente que no direito natural existe aquela discussão, as pessoas provavelmente leram o antigo, nessas coisas sobre existe uma lei natural que se opõe ao direito posto. Isso é uma das versões, é possível que isso aconteça. Mas na maioria dos casos, os teóricos do direito natural estão preocupados com uma justificação moral da normatividade já posta. Ou seja, é como se o direito colocado tivesse um fundamento divino ou moral que justifica por que você tem que obedecer àquele direito. Então, sobre a pergunta, por que eu tenho que obedecer à lei? A resposta é sempre, porque a lei se submete à moral e você deve obedecer à moral. Então, é como se eu tivesse uma acumulação entre o dever ser e o meu dever. Há um estabelecimento de um certo preceito moral e eu devo cumpri-lo porque esse preceito moral deve ser supremamente obedecido. Uma das preocupações dos fundadores do direito positivo, entre outras coisas, obviamente que isso é muito discutido, é estabelecer a possibilidade de revogação e alteração dos sistemas normativos, mostrar que a fonte dele é humana, e então defender a possibilidade de eventualmente alterações e até circunstâncias em que mudem radicalmente o direito. Quando você falou que busca uma justificação moral dentro do próprio instituto, tem a ver com dogma que, por exemplo, você não pode contestar? Sim, em algum sentido, em algum sentido essa é uma ideia que o Kelsen critica muito em vários textos dele sobre o que é justiça. Você tem algum acesso epistemológico, ou seja, eu tenho algum tipo de conhecimento de quais são os valores morais absolutos importantes, por qualquer que sejam as fontes, seja numa reflexão puramente racional, ou seja por um comando divino. Essa concepção de justiça é o que determina como as leis humanas devem ser realizadas. Então, um dogma religioso pode ser uma fonte de comando divino que determina como deve ser posta a lei. Tá? Aquela segunda variação do que a gente chamou de positivismo jurídico é algo que a gente pode chamar de naturalismo. Positivismo naturalista, se a gente quiser. Naturalismo em ciência, em filosofia, é a ideia de que uma teoria do conhecimento, as investigações sobre o conhecimento, no sentido amplo isso, naturalista, as investigações sobre o conhecimento devem ser investigadas não de acordo com uma teoria filosófica sobre o que é conhecimento, mas deve ser a própria ciência que deve estabelecer o que é. Então, cabe justificar o conhecimento e determinar como ele é obtido ou não a psicologia cognitiva, as neurociências, a sociologia, essas coisas, e não propriamente uma investigação filosófica. Quando a gente fala naturalismo do direito, é que a investigação sobre o que é o fato jurídico, o que são os fenômenos jurídicos, cabe a uma investigação empírica produzida por outras ciências empíricas.
Ciências empíricas, de novo, ciências que descrevem enunciados factuais, ou seja, que se referem a algum fenômeno no mundo. Tá? Então, quando eu falo que a lei emana de um ato de vontade e que cabe à psicologia investigar o que é a lei e como esse ato de vontade se emana, o que eu estou fazendo em última instância é subsumindo não só a norma jurídica ao fato, mas o próprio direito à investigação empírica dessas outras ciências. O que faz o cientista do direito faz psicologia, sociologia, investiga as condições empíricas segundo as quais um determinado fenômeno se manifesta. Dentro dessa mesma tradição positivista você tem distinções. Uma delas muito importante no século XX é o que a gente chama de realismo jurídico, que é preocupado com o sistema, com a capacidade de previsões de como sistemas normativos como normas se dão ou como decisões se dão. Então eles vão investigar e tentar prever condutas de juízes e outras coisas mais. Mas isso não é o Kelsen. O Kelsen faz algo que talvez seja um pouco difícil de entender, mas que em última instância resgata o que a gente chama de ciência do direito. E o objetivo dele, todo mundo já viu isso, é criar uma teoria pura do direito. Entender o que é puro aqui é entender que ele quer criar uma ciência autônoma na qual não se acumulem outros métodos de investigação, sejam esses próprios do direito natural ou das ciências empíricas. Para fazer isso, ele precisa definir qual é o objeto da ciência do direito, por que esse objeto pressupõe um tipo de investigação metodológica particular e qual é esse tipo de investigação que se dá, para daí então determinar qual que é a tarefa da ciência do direito. E o que é a ciência do direito? Quando a gente diz, e isso muito vagamente, às vezes no curso de graduação, o Kelsen reduz o direito à norma. Ou Kelsen reduz o direito ao conjunto e às relações entre os enunciados normativos e atos normativos. O que quer dizer isso? Por que ele faz isso? Por que é tão importante para ele fazer isso? E por que longe de ser trivial ou alguma esperança conservadora em garantir a lei e a ordem, isso na verdade representa uma inovação muito importante na teoria do direito? Então, por favor, vocês repetem agora. Quais são as duas tradições que chegam ao Kelsen e do qual ele quer se diferenciar? Isso. Sim. Com relação entre direito e moral, qual é a tese do justnaturalismo? De que o direito ele tem que ser respeitado por causa da moral que... Esse é um aspecto da autojustificação. A tese que eu vou chamar de tese da separação, talvez que vocês... existe uma conexão necessária entre a norma jurídica e a norma moral. De tal forma que o direito se fundamenta na norma moral. Tá? Qual é a relação entre direito e moral para os positivistas em geral? Não tem conexão. Não tem conexão necessária. De tal forma que o direito pode ser descrito factualmente ou visto como uma pura criação humana, certo? Qual é a outra tradição positivista que chega no Kelsen? Que eu descrevi agora. É um positivismo que reduz o direito ao fato. Antes do Kelsen. Isso, chega ao Kelsen. Que restringe o direito ao fato. Esse fato geralmente está vinculado a um ato de vontade do Estado ou do soberano. Tipo John Austin, assim. Tá? E enquanto ato de vontade de um Estado ou de um soberano, ele é investigado pelas ciências empíricas, certo? Tipo psicologia e sociologia. É importante a gente entender que, ao determinar que ele emana de um ato de vontade, o direito de um Estado que é personificado geralmente num soberano ou de um legislador, o que existe aqui é um processo que a gente chama de subjetivação da fonte da norma. O que quer dizer subjetivo?
Subjetivo é tudo aquilo que se refere a um sujeito, a uma pessoa particular. Então, a fonte da norma, em última instância, é transferida para um sujeito individual, que é quem emana essa norma. E a gente investiga como se dá o processo subjetivo dessa pessoa para investigar as fontes da norma. Isso é o que o Kelsen quer se opor e é o que ficou conhecido. Também nas ciências sociais acontece um processo similar e também na lógica, que é uma tentativa de fundamentação tanto da lógica das ciências sociais e da ciência do direito numa determinado tipo de psicologia ou posteriormente sociologia. A gente chama isso de psicologismo, ou seja, tentativa de fundamentação psicológica daquilo, de uma teoria da norma. Porque cabe à psicologia que investiga os atos de vontade de um sujeito individual determinar o processo em que se dá a norma. É exatamente isso que o Kelsen quer negar. Então, o que o Kelsen vê é uma falsa dicotomia. Dicotomia é uma distinção fundamental entre duas coisas. O que ele vê quando ele assume a postura de criar uma nova teoria do direito é a ideia de que ou você reduz o direito ao fato, ou você reduz o direito à moral. Ou você tem um positivismo naturalista, ou você tem uma teoria do direito natural. E isso esgotaria todas as possibilidades de uma teoria dos fundamentos da norma, ou da norma em geral, ou uma teoria do que é o direito. Numa primeira instância, o que é o direito? O direito é um fenômeno natural, que pode ser descrito por várias coisas. O direito é um resultado de preceitos morais. Dúvidas, gente? Por favor, perguntem. Diga. Nada? Fala. Talvez essa primeira corrente, porque assim, alguns cientistas empíricos analisam, por exemplo, o indivíduo é dotado de livre-arbítrio para fazer o que quer. Não necessariamente, porque quando você entra em livre-arbítrio, isso daí entra em discussões mais morais, mais complicadas. Mas o ponto é, quando eu falo, a partir do momento que eu falo, a norma é resultado de um ato de vontade, e eu falo, cabe à psicologia investigar esse tipo de ato de vontade, o que a psicologia vai tentar é descrever as razões pelas quais a pessoa tem vontade de eminar a tal norma. Ou seja, vai descrever as relações causais que fazem com que aquela pessoa emita aquele tipo determinado de ato. No caso, cumpra ou descumpra a norma? Quê? No caso, Não, isso é mais uma investigação sobre, não tanto sobre como o cidadão cumpre a norma ou não. Isso pode ser investigado empiricamente também. O que faz com que os cidadãos cumpram a norma, que também, para um positivista nesses termos, vai ser uma investigação sobre psicologia individual ou sobre sociologia. Mas o ponto central é sobre a fonte do direito, ou seja, da onde vem o direito? Vem do ato de vontade de alguém. E esse ato de vontade é investigado pela psicologia. Eu investigo a rede de relações causais que se dão entre fenômenos, do qual emana um ato de vontade que produz a norma. Foi muito difícil isso? Tá. Gente, vocês estão muito quietos, eu não gosto disso. Tá tudo bem, vocês estão entendendo? Tá entendendo, moça? Você falou que estava perdida no começo da aula. O que você não entendeu? Não tem problema. Eu repito quantas vezes for preciso, tá? Isso não tem problema. O Kelsen então identifica essa dicotomia e tenta estabelecer algo que não permite nenhuma das duas coisas. De um lado, ele pretende manter a tese da separação entre direito e moral, ou seja, não existe uma conexão necessária entre direito e moral. Por outro, ele não quer que o direito se resuma ao fato. Então, o que o Kelsen cria é uma terceira possibilidade, que ao mesmo tempo justifica a razão do porquê você precisa de uma teoria autônoma e de uma ciência autônoma do direito. O que o Kelsen vai falar é que a ciência jurídica
investiga um fato que é sui generis, que não se deixa reduzir nem à moral, nem à base empírica, ao mundo fenomênico, que é algo que se chama normatividade. A normatividade é um tipo de objeto sui generis que exige uma ciência própria que investigue esse tipo de objeto. Então, aqui ele determina qual que é o objeto de uma teoria do direito e qual que é o objeto do direito. O objeto é a normatividade. Para explicar por que a normatividade é o fenômeno relevante para o direito, eu vou precisar fazer algumas várias distinções. Diga. Então, assim, a normatividade seria essa questão de a terceira teoria. Isso. Várias normas. Isso. A normatividade, eu vou explicar isso com mais clareza mais pra frente, mas assim, o Kelsen acha que existe alguma coisa nesse fenômeno que chama norma que não faz com que ele se resuma a um fenômeno puramente natural. O fenômeno natural é: eu joguei essa caneta e ela caiu. E eu descrevo uma equação que fala, e eu dou uma equação que descreve como esse fenômeno deu. Do tipo, essa caneta cai no razão inversa do quadrado da distância, lá, lei da gravidade. E esses tipos de fenômenos geralmente têm uma explicação que a gente chama causal, né? Então, a caneta caiu porque eu soltei, né? Eu tinha um professor na faculdade que era meio malandro, e quando ele queria explicar a lei da causalidade, ele dava um tapão. E sempre tinha alguém que estava dormindo e fazia assim. Daí ele falava: viu, você acordou porque eu dei o tapa. Esse é um exemplo de uma explicação causal. O que o Kelsen está falando é que existe um tipo de fenômeno, que é a própria normatividade. Essa normatividade não pode ser descrita através de relações meramente causais. Ela não se reduz a tal qual os fatos naturais a relações causais. O princípio geral que a gente descreve a lei de causalidade, a formulação geral que existem várias, tá? Mas uma que foi o Hume que deu é: se A, então B. Se acontece um determinado fenômeno, você tem uma certa... um posterior, assim, isso. Um fenômeno segue do outro. Ainda que isso não seja propriamente a melhor descrição, sobretudo quando a gente fala do Kelsen. Se vocês forem, isso aqui caiu no último concurso, o Kelsen mesmo tem uma concepção particular de causalidade que ele descreve em alguns textos daquele O que é Justiça, em especial num texto que chama Causalidade e Retribuição. Nesse texto, ele vai mostrar como, a partir do século XIX, a gente chega a uma concepção de causalidade mais propriamente, ou mais parecida com aquilo que a gente pode chamar de uma relação funcional, em contraposição à noção de retribuição, que ele fala que é a fonte de uma interpretação original da noção de causalidade, que ele chama de uma interpretação animista de causalidade. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nos antigos, ou na ideia de que Deus produz consequências dados certos homens, daí vem dados certos atos para certos homens, daí vem a ideia de retribuição. Dado alguma coisa que eu fiz, me é dado uma coisa posterior, ou seja, eu sofro algum tipo de consequência. Ele cita casos de oferendas em que você acha que praticando determinados atos você vai sofrer determinadas consequências. No caso da Ilíada, por exemplo, quando eles destroem o templo de Poseidon, Odisseu paga as consequências disso, ou seja, a retribuição divina. E o Kelsen fala que durante um bom tempo a gente interpretou a noção de causalidade entre fenômenos, ou seja, fenômenos naturais que um se segue do outro, segundo a noção de retribuição,
que é uma noção que ele chama de animista, ou seja, projetar condutas morais humanas ou experiências propriamente humanas na explicação de fenômenos naturais. No século XIX, aqui ele se vale sobretudo de um autor que chama Ernst Mach, que foi um físico de ponta muito importante. Ele fala que você já tem uma noção que posteriormente um cara que também foi influente por Kelsen, chama Ernest Cassirer, fala que é propriamente uma descrição funcional entre fenômenos. Uma função, se eu estiver indo muito longe, pode, em matemática, é um tipo de relação em que, imagina, eu tenho dois conjuntos aqui, esses conjuntos têm elementos. Ela vai associar para cada membro do domínio um elemento e somente um do contradomínio. Então não podem sair duas flechinhas do mesmo, e tem que sair flechinhas de todos os membros do domínio. Aqui pode sobrar algum solto, sim, mas daqui tem que sair todos. A ideia disso é que quando eu tenho alteração desse lado, eu tenho imediatamente alteração desse, por exemplo. Então, o pressuposto de precedência temporal que acontece A para TB já varia. E mais do que isso, retribuição, geralmente eu tenho um ato que implica um efeito, e um efeito não pode ser causa. Quando você troca por esse tipo de formulação, o que você tem é uma coisa pode ser causa de múltiplos efeitos e pode ser efeito de múltiplas causas. Então, o que você tem é uma malha de relações causais muito mais extensas e muito mais complexas do que a mera reação fiz algo, Deus fez com que eu fiz outra coisa. Foi muito longe, gente? Não gostei da carinha. Eu tô achando muito complexo. Não, mas a ideia é que vocês consigam entender. Isso é um adendo de uma coisa que é importante para um dos textos que caiu, inclusive, na prova da defensoria. Chama causalidade e retribuição, e o Kelsen fala depois sobre causalidade e imputação, que também é um texto muito importante. Mas, em linhas gerais, eu vou repetir mais uma vez, o que vocês têm que guardar é o tipo de positivismo do Kelsen se contrapõe a uma outra modalidade de positivismo. O positivismo não é uma corrente unitária sem distinções. Na época do Kelsen, aquilo que se chamava positivismo se contrapunha ao próprio projeto do Kelsen, e os dois se contrapunham à teoria do direito natural. A distinção fundamental entre esses dois é a ideia, entre direito natural e as variações do positivismo, é a ideia de que existe uma conexão necessária entre direito e moral. Dependendo da resposta, você é um justnaturalista ou um positivista. Para o positivista, essa conexão necessária não existe. Ou seja, o direito não se vincula, a norma do direito não se justifica e não está necessariamente vinculada a preceitos morais. Eles são atos propriamente humanos. Se eu entendo que o direito é um ato de vontade de um soberano e reduzo o direito ao fato, eu submeto a investigação das normas e da toda a teoria do direito à investigação das ciências empíricas, em essencial, psicologia, sociologia, entre outras coisas. Isso é uma redução do mundo do dever ser ao mundo do ser. Achar que fenômenos normativos podem ser descritos de um ponto de vista estritamente factual, tal como se descreve outros fenômenos naturais, que são descritos em geral, segundo a lei de causalidade. O Kelsen vai se contrapor e mostrar que existe um tipo de fenômeno propriamente normativo, que é a própria normatividade, que é o objeto que justifica uma certa perspectiva e um modelo metodológico próprio, e que para isso eu preciso ter uma ciência jurídica, e que não se reduz àquilo que é a causalidade, a descrições causais entre fenômenos. Ou seja, a normatividade, os fenômenos normativos, os atos normativos, os atos jurídicos em geral, não podem ser descritos segundo o princípio de causalidade. Tá bom? Isso tudo porque o Kelsen quer eliminar a influência da moral no direito, e por outro lado ele quer dessubjetivar o direito.
deixar de transformar ele no ato de uma pessoa, no ato de vontade de uma certa pessoa, que gera um tipo de investigações essencialmente históricas, do tipo, qual era a vontade do soberano quando ele emitiu aquela lei? Por exemplo, isso gera um problema sério de interpretação jurídica. Naquilo que até hoje existe um dos métodos de interpretação que é exatamente sobre isso, né? Você resgatar quais eram o sentido original da norma. Mas o ponto é não entender o direito, a norma posta, a realidade da norma posta como sendo um fenômeno estritamente subjetivo de um ato de vontade de uma pessoa ou de um órgão, seja do Estado, na voz do legislador, ou de uma única pessoa. Ou seja, isso também implica um afastamento de uma certa arbitrariedade que a noção de que o direito é estritamente subjetivo implica. Ou seja, ele é vontade de uma pessoa subjetivamente qualquer e que pode emanar qualquer tipo de norma, sendo ele capaz de emanar esse tipo de norma. Então, o Kelsen vai, primeiro, eliminar a ideia de que o direito a fonte do direito é um ato de vontade, e vai eliminar que a validade e a necessidade das normas jurídicas decorrem da vontade dessa pessoa. Isso é um aspecto importante. E mais do que isso, vai descrever que o próprio ato do direito se segue de um tipo de objeto sui generis, ou seja, completamente distinto de tudo, que é a normatividade. Pessoas, claro, está muito confuso. Você não está com uma cara boa, fala. Não, é que assim, eu particularmente, realmente, eu cheguei muito atrasada, mas eu não estou conseguindo assimilar direito. E talvez se exemplificasse com casos práticos, talvez eu conseguiria enxergar essa diferenciação. Assim, é uma discussão bastante teórica, assim, isso para começar. Eu não sou mais advogado, então os casos práticos não são muito bons, assim, mas eu posso me esforçar. Mas direito natural imagina, por exemplo, a ideia de que há uma noção de justiça geral que eu conheço racionalmente, eu consigo desvendar, e que ela determina como o direito vai ser. Ou seja, imagina que o postulado sobre a dignidade da pessoa humana, por exemplo, se funda ou na pura razão ou é um comando divino, por exemplo. E que a norma tem que se fundamentar em cima desse preceito moral, inclusive. Se eventualmente ela for contrária, a norma está errada por causa de um preceito moral superior. E o fundamento da normatividade, aquilo que vai ser direito ou não, é aquilo que corresponde a esse fundamento divino, por exemplo, sei lá, a dignidade humana talvez não seja o melhor exemplo, mas a ideia de que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, por exemplo. Eu sei, não sei se dá para aplicar e você de repente desenrolar, mas aquela questão da STF que interpretou o casamento do mesmo sexo foi uma mutação constitucional seguindo para a linha do jus naturalista que, né, então, se afastou do positivismo. Sim. Isso tem alguma coisa a ver com isso? Então, não necessariamente. E não necessariamente aquilo também foi uma interpretação justnaturalista. Assim. Quando você tem uma mutação constitucional, você tem uma alteração legislativa que implica, na verdade, uma diferente interpretação de um determinado conteúdo já existente dentro da Constituição. Você tem uma diferente interpretação do conteúdo semântico das normas vigentes. Isso não quer dizer que você apelou para um preceito moral que deve coordenar como a Constituição é determinada. Tá? Mas se quiser saber mais coisas, pergunta para a Isabela se foi o TCC dela, tá? O que foi? Alguém falou Porque ele vai eliminar, então, que a norma é um ato de vontade? Sim. Justamente para te eliminar esse caráter subjetivo da norma. Ele vai falar, a norma, o ato jurídico é produzido ele mesmo por um outro ato jurídico. O que, em última instância, o Kelsen faz é identificar direito e Estado. O ato constituidor do Estado é o direito, não é o Estado que é constituidor do direito. O que é o Estado? É aquilo que um conjunto normativo determina que são as instituições relevantes. O direito não é fruto do ato de vontade do Estado ou de um soberano, porque também o soberano, a própria soberania, é instituída pelo direito e não é ela que institui o direito. Esse eventualmente chega naquelas coisas sobre nome hipotético fundamental, mas depois a gente fala sobre isso.
Gente, tá tudo bem? Vocês querem uma pausa para poder conversar mais sobre isso? Tá conseguindo digerir tudo? Eu entendo que não é igual aulas... Se despsicologizar o direito é importante para eliminar arbítrio, ou seja, eliminar o direito como um ato de vontade de um soberano e eventualmente a investigação sobre qual era a verdadeira vontade desse soberano, separar o direito da moral para o Kelsen também é importante para a eliminação de arbítrio. O Kelsen faz parte de uma determinada corrente que ficou muito parecida, muito relevante no começo da sociologia do século XIX. Eu eventualmente vou falar sobre isso quando eu falar sobre Weber, na qual houve uma discussão intensa sobre qual é o papel que juízos de valor exercem na fundamentação de ciências, por exemplo, na investigação científica. O Kelsen tem um capítulo sobre juízos de valor também no que é a justiça. A ideia é ser uma investigação científica tem que estar pautada essencialmente em algum tipo de preceito moral, ou seja, ela pressupõe uma cognição de algum valor absoluto e assim ela é determinada. Se ela pode ser absolutamente alheia a esses determinados tipos de valores, ou se, e essa é a alternativa do Kelsen e a mais popular que fica mais clara, é pressuposto para qualquer tipo de investigação você assumir um determinado tipo de valor. O importante esse valor não é nem absoluto, ou seja, existem outras possibilidades de descrição quais são os valores relevantes para uma investigação. E ela tem que ser explícita, ou seja, tem que tentar, dentro do possível, deixar claro quais são os tipos de valor que você assume e investigar as consequências empíricas dela, tentando distorcer o menos possível o conjunto de fatos relevantes. Ele argumenta isso por pressupor uma tese que tem um nome estranho, mas não é uma coisa tão difícil. O Kelsen, também, enquanto positivista, entende que, afora a normatividade, que tem um aspecto bastante característico específico, juízos de valor, ou seja, considerações sobre o que é justiça e o que é o bem, o que é o belo, o que é o correto, o que não é, não só não podem ser absolutos, como eles não têm valor cognitivo. O que isso quer dizer? Eles não são conhecimento. Por quê? Porque juízos de valor não podem ser definidos, não podem ser determinados como verdadeiros ou falsos. Não existe nenhum conjunto de fenômenos empíricos que você observe e que você consiga falar fazer um teste sobre se uma determinada teoria, concepção de justiça é verdadeira ou falsa. Ou seja, isso é o que a gente chama de não cognitivismo moral. Em última instância, juízos de valor, poesia e outras coisas mais são equiparados como expressões de uma certa atitude de um sujeito com relação à vida. E é por isso, entre outras coisas, que ele não quer que o direito, ele quer manter a tese da separação entre direito e moral. Pois um preceito moral que tenha valor normativo, ou seja, uma concepção de justiça que determine como o ordenamento deve ser constituído, ela, em última instância, é reflexo de um certo tipo de atitude particular, subjetiva com relação à vida. Não existem juízos morais absolutos. Mesmo dentro de uma comunidade, assim. Mas como se limita um pouco? Assim? O quê? Como se limita um pouco para não ficar uma atitude? Então, o ponto é, você negar que existem, que juízos morais possam ser valorados de verdadeiro ou falso, não elimina toda e qualquer discussão moral. Continua sendo relevante dentro de um determinado contexto você discutir determinadas coisas. Mas isso, primeiro, é condicionado muito mais a um tipo de discussão pública, ou seja, social, sobre o que é relevante para um determinado contexto. Não existe uma pessoa privilegiada que intui uma concepção de verdade, de justiça absolutamente verdadeira e que a partir disso pode determinar o que cada um tem que fazer. Um exemplo disso, apesar da Anitta, professor de vocês, negar isso, é, por exemplo, o Platão na República. Alguém tem algum tipo de intuição, tem algum tipo de conhecimento racional sobre o que é a justiça
E essa pessoa que conhece pode determinar como as outras devem se conduzir. A imagem do rei filósofo, por exemplo. O que o Kelsen nega é a possibilidade de uma cognição desse tipo de valor, que depois determine como as pessoas possam agir. Valores são circunstanciais, históricos e dependem de múltiplas pessoas. E, em última instância, as discussões morais relevantes devem ser conduzidas dentro de um debate social. Tá? Isso não quer dizer que qualquer tipo de avaliação é impossível, ainda que você possa não avaliar pela validade ou falsidade de determinados valores ou de discussões morais desse tipo, você pode avaliar consistência e contradição. Então, um determinado conjunto, se você assume um determinado conjunto de valores, você pode tomar atitudes que sejam irracionais ou ilógicas. Então, por exemplo, se eu sou a favor da igualdade universal entre os homens, eu não posso defender o genocídio. Isso é um comportamento irracional. Então existem padrões de racionalidade estabelecidos a partir de um conjunto de valores já previamente determinados que avaliam se uma conduta é racional ou não. O que não existe é um tipo de avaliação sobre quais são os valores corretos ou qual é a concepção correta de justiça ou não. Isso para o Kelsen é a expressão de uma certa atitude particular de um sujeito. E se eu submeto o direito à moral, o que eu estou fazendo é novamente garantindo um certo arbítrio a quem emana o direito, porque aquele que produz o direito vai produzir segundo um certo ideal de justiça, que nada mais é do que a perspectiva de como ele vê a vida. Não existe uma cognição fundamental sobre isso. Então, nesse ponto, em ambos os aspectos, o ponto central é evitar a arbitrariedade de sujeitos particulares ou de instituições coletivas. O direito não é nem um ato de vontade, nem moral. Tá tudo bem, gente? Fala, faz perguntas. Ela tá com uma carinha assim, pode fazer. Não, deixa ele já. É você que aqui vai ser. Isso tem a ver com aquela ideia kantiana de, por exemplo, a verdade em si não existe, o que existe são versões. Então, o Kant é outro problema, tá? Uma outra discussão. Assim, só para afirmar com você, tipo, o que o Kant fala sobre verdade é uma coisa não muito clara, ele não tem explícita assim uma teoria da verdade, ainda que você possa defender dadas certas observações. Mas a ideia kantiana central é de que quando eu conheço um objeto, a participação da minha mente, da minha razão não é meramente passiva. Não é que eu recebo dados sensíveis desse copo, afetam de algum jeito a luminosidade e tudo mais, e a partir disso eu posso conhecer esse copo. De algum modo, a minha própria mente coloca esse copo em um conjunto categorial e de intuições primárias que estabelecem como a experiência do copo é possível para mim. Mas isso é uma outra discussão, é o que a gente chama de construtivismo em um certo sentido. Mas a ideia de que a realidade não é meramente dada, mas ela exige uma participação ativa da própria capacidade cognitiva humana. Em geral, ele vai falar, qualquer objeto que eu percebo está no espaço e no tempo, tem a noção de causalidade, substância, elas estão incluídas, e eu percebo, ou seja, a minha própria razão determina as condições de possibilidade de toda a experiência possível. Isso foi um Kant muito rasteiro, assim, mas a ideia é essa. E que esse objeto do meu campo fenomênico se distingue da coisa em si que se dá para além da minha capacidade cognitiva. Tá. Bom, tudo bem.